Bom dia, meninas, ou boa tarde, dependendo do horário que você assistir esse vídeo. Hoje nós, então, chegamos no grande dia, de nós finalizarmos esse recurso que estamos fazendo da história de Adão e Eva. Só queria fazer uma ressalva. Nós vamos concluir hoje a primeira parte da história desse casal, porque a lição que nós vamos usar esse recurso, que é a segunda lição do Tesouros Infantis, retrata o sexto dia da criação, fala sobre o casal Adão e Eva, mas não entra na questão de quando eles comeram do fruto proibido, da árvore que Deus recomendou que eles não deveriam comer. Nós não vamos entrar na questão de quando eles foram, por consequência disso, expulsos do jardim. Essa parte vai ficar para a quarta lição do Tesouros Infantis. Então, logo, a gente vai retomar e nós vamos fazer a segunda parte da história de Adão e Eva. Então, vocês vão finalizar comigo essa primeira parte. Eu quero muito que vocês estejam comigo aqui na segunda parte também, combinado? Mas antes da gente ir para o recurso, eu queria pedir um favor para vocês, que vocês já sabem qual é, mas a gente precisa repetir. Por favor, deixa seu like, compartilha. Se você não é inscrito no canal, se inscreva agora. Isso é muito importante para nós. Rapidamente, antes da gente começar, eu só vou fazer um resumo do que nós fizemos até aqui. Primeiro, nós fizemos esse visual que é a capa, Adão e Eva. Depois, nós fizemos a primeira cena. A primeira cena é essa do boneco Adão, de Deus mexendo no barro, e formando Adão. Aqui está colado com velcro, a gotinha de água, se quiserem usar para dizer que Deus mexeu no barro para formar o boneco Adão. Esse é o nosso segundo visual produzido. Depois, nós fizemos a terceira cena, aliás, a segunda cena, porque a primeira foi a capa, Então, esta é a segunda cena, que eu fiquei apaixonada por ela. Quando eu estava preparando os moldes, eu não tinha visualizado quão lindo ficaria, porque a gente às vezes planeja fazer, desenha os moldes, mas só depois que fica pronto que a gente realmente vê o resultado do nosso trabalho. E eu realmente, fiquei encantada com esse boneco Adão, apaixonada. E acompanhando ele tem esse ventinho que nós fizemos, como se fosse quando Deus, para ilustrar que Deus soprou nas narinas de Adão, e então ele se tornou uma alma vivente, e ele abre os olhinhos, para mostrar que ele se tornou uma alma vivente, como diz a Bíblia. Amei esse visual. E aí depois dessa cena vem a terceira cena, que eu fiz para ilustrar o Jardim do Éden, que nós vamos falar que Deus colocou Adão para cuidar do jardim, para dar nome ao jardim. E eu quero aproveitar já esse visual para falar da árvore da ciência do bem e do mal. Por isso eu fiz 3 árvores, para falar que na árvore que ficava no meio do jardim, que era a árvore da ciência do bem e do mal, seria um teste, para testar a fidelidade do primeiro casal. E aí eu vou mencionar. Então esse foi o terceiro visual. E aí depois então entra o último visual dessa primeira parte, que é Adão com sua esposa Eva. Esse é o visual que nós vamos fazer no vídeo de hoje. Olha só, para vocês já irem tendo gostinho, que lindo que ficou esse visual. Então vamos lá prepará-lo e um abraço para vocês. Primeiramente eu peguei um EVA azul claro e recortei. Eu não fiz o molde porque eu fui recortando na tesoura mesmo, só fazendo ondinhas, E aí você pode recortar essas ondinhas da forma como você preferir no EVA. E aí, depois que eu recortei fazendo esse movimento, eu desenhei as ondinhas no giz pastel azul. E agora eu vou mesclar fazendo mais ondinhas com outro tom de azul. Agora eu peguei um azul um pouco mais claro do que o primeiro que eu tinha feito as ondinhas iniciais. E depois eu ainda vou fazer mais ondinhas no tom branco. Agora eu estou colocando essas ondinhas sobre o círculo que eu fiz num tom mais claro, só para dar uma olhada. Mas por enquanto eu não vou finalizar, porque eu ainda vou fazer uma parte verde para representar o verde do Jardim do Éden, e também vou fazer uma parte marrom para representar a terra. Então somente depois que eu tiver todas essas peças prontas, é que eu vou colocar aqui novamente as 3 partes juntas para ver como que vai encaixar melhor, e aí somente então depois finalizar com a cola.
Então aqui eu peguei um retalho de EVA que eu tinha e aí eu vou fazer umas ondulações, como se fossem montanhas mesmo. Então aqui eu não passei molde porque você pode usar de acordo com um retalho mesmo, uma peça que você tiver de EVA. Então essa parte eu vou passar bem lenta, porque como eu não passei o molde, né? Pra você ver, porque é uma coisa bem tranquila. Cada um pode fazer, né, no tamanho que quiser, no formato que quiser, e vai dar certo. Aí eu já vou colocar aqui sobre o círculo para eu ir dando uma olhada, mas eu ainda vou querer mesclar outro tom de verde, então eu vou usar um outro verde num tom mais claro, para que esse visual fique com uma coloração ainda mais bonita e mais viva. Então eu escolhi esse tom de verde aqui, que eu achei que ficou muito lindo. E novamente vamos fazendo, né, umas voltinhas, umas curvinhas aleatórias para dar a impressão de montanhas, talvez não de montanhas, mas de campinas, né, verdejantes, bem bonitas. A largura desse recorte verde, mais claro, eu quis maior para pegar de uma ponta a outra do círculo. Agora eu faço o segundo teste colocando aqui, né, para eu já ir tendo uma noção de como que vai ficar. E ainda falta o tom marrom, que eu ainda quero colocar aqui antes da gente finalizar com a cola. Da mesma forma, nós vamos pegar um EVA marrom e vamos fazer um recorte, fazendo umas ondulações, só que dessa vez não tão acentuadas, mas ondulações mais suaves para representar o chão. Agora, com todas as peças aqui, já deu para eu visualizar que está da forma como eu vou querer. Então, eu vou pintar as partes que eu ainda não colori, as partes verdes e o marrom, para somente então depois eu finalizar com a cola. Primeiro eu colei o verde escuro por baixo, depois em seguida veio o verde claro e agora eu estou colando a parte marrom. E por último eu vou finalizar com o azul da água. Depois que todas as partes estiverem coladas, você vira o círculo e no verso você faz o recorte contornando o formato do círculo. Agora que a paisagem está pronta, nós vamos para a confecção das peças que vão por cima dessa paisagem. Os animais, as árvores, né? Os frutos, as flores e também as nuvenzinhas para dar um charmezinho nesse céu. Aqui eu já estou colando a árvore, não tem segredo, né? Esses moldes é só seguir aquele passo de recortar os moldes, desenhá-los sobre um EVA, depois recortar o EVA e pintar e fazer a colagem. Eu fiz 3 árvores, eu vou colocar 2 nas laterais e uma no centro. Aqui eu vou colar no centro, eu coloquei com um fruto diferente, que é o fruto vermelho, que é para combinar com o fruto da capa que nós fizemos, né? Para a gente fazer aqui é como se fosse a árvore da ciência do bem e do mal que foi colocada no jardim do Éden, que seria o teste de obediência, de fidelidade dos nossos pais. Então, aqui eu já vou colocar todos os animaizinhos que eu fiz e vocês vão acompanhar para ver como que vai ficar depois que colar todos. Estou passando bem rápido porque nesse vídeo nós ainda vamos ver uma segunda cena, para o vídeo não ficar muito longo, né? Que é do casal Adão e Eva. Aqui depois que eu colei o peixezinho, eu vou colar umas gotinhas de água para dar um charmezinho nesse rio. Aqui mais de pertinho para vocês olharem como que ficou. Então está prontinha essa nossa terceira cena. Sempre nós vamos finalizar os círculos, caso eu não tiver falado nos vídeos passados, eu vou dizer agora porque eu posso ter esquecido. Nós vamos colar todos os círculos sob um fundo preto para dar o acabamento nesse visual, tá bom? Depois de finalizar, eu ainda achei que faltava um passarinho voando no céu, então eu resolvi riscar aqui na hora mesmo, à mão, o desenho de um passarinho de uma forma simples para adicionar nessa cena.
E então ela finalizada ficou assim, nosso jardim do Éden. Então agora vamos iniciar a quarta e última cena, aqui estão os moldes do boneco Adão. O corpinho você vai repetir 2 vezes, porque veio ser usado tanto para Adão quanto para Eva. Nós vamos fazer o parzinho agora. E esses são os moldes de Eva. Tem o rostinho, o cabelinho por trás e a franja, né? E aqui nós temos os 2 cabelinhos que vão na parte dos seios, cobrindo os seios da Eva. Então, da mesma forma, você vai recortar todos os moldes e pintar, sempre iniciando pelos tons mais claros, que são as peles, né? Do rosto, do corpinho. E aí depois você vai esfumar esses tons e fazer o acabamento com o lápis marrom. No corpinho, o acabamento, no caso, os tracinhos dos dedos, dos pés e das mãos. Então, depois que você terminar esse processo nos tons pele, você vai fazer agora os desenhos, né? A pintura nos cabelinhos. Primeiramente, eu pintei as extremidades do cabelinho, esfumei, e depois a gente vai fazer os detalhes no centro do cabelinho. Então, primeiramente, vamos fazer os detalhes no cabelinho da Eva, que é o que nós estamos fazendo primeiro. Estou passando a filmagem bem devagarzinho para vocês verem como que eu fiz o contorno direitinho. Primeiro eu faço no tom preto e depois eu vou usar um tom mais claro para dar uma luminosidade e para ficar com um detalhe bem bonito, com esse contraste, né, do tom escuro com um tom claro. Caso você não tenha um branco, pode ser um begezinho clarinho, que também fica muito bonito. Então essa aqui é a parte de trás do cabelo da Eva. E agora nós vamos fazer as partes da frente, mas antes vamos dar uma leve esfumada, né, nesses riscos, sempre respeitando o traço, fazendo no movimento do tracinho, para não estragar os detalhes, né? E agora vamos fazer a franjinha. Você pode fazer, né, seguindo o formato do cabelinho dela. O cabelinho dela é mais liso, né? Então, nós estamos fazendo risquinhos que combinem com o formato do cabelinho que nós escolhemos para Eva. Depois, vamos passar o paninho levemente e finalizar com a cor branca. E o mesmo a gente faz com esses 2 cabelinhos também. E o cabelinho e a barba de Adão é só contornar com o giz pastel preto e passar o paninho. E então, com todas as nossas pecinhas prontas, pintadas, nós vamos fazer a montagem. Eu iniciei pelo boneco Adão e agora é só fazer a finalização no rostinho, como vocês já aprenderam no curso 2, é o mesmo formato. Eu vou dar uma pausa aqui quando for o narizinho, tá bom? Então, chegou a hora de fazer o desenho do narizinho. Fiz apenas uma voltinha mesmo. Depois vocês podem olhar com bastante detalhe na foto do visual pronto, quando eu enviar os moldes para vocês. E aqui estou fazendo a bochecha, pintando novamente com o giz pastel cor rosa. E em seguida eu vou passar o paninho para deixar bem bonitinho o acabamento dessa bochecha. E agora a gente faz o tracinho aqui embaixo dos olhos para fazer a marca da bochecha. E para finalizar o nosso Adão, a gente vai colar a cabeça no corpinho. Agora vamos passar para Eva. Primeiramente vamos colar a franja na cabecinha. Vocês podem visualizar aqui a posição do rostinho, tá bom? Essa parte mais fina fica para baixo, é o queixinho. E a parte mais larguinha é aonde vai receber a franja. Agora, antes de colar a cabecinha no cabelinho de trás, coloca assim sobre o corpinho pra gente colar esses 2 cabelinhos que vão ficar na frente primeiro, né? Então você posiciona o cabelinho embaixo do pescoço e assim no corpinho para você ver como que fica melhor. E aí você vai colar esse cabelinho da frente primeiro, para só depois, então, você colar o cabelinho da parte de trás. Agora sim, nós vamos colar o cabelinho da parte de trás.
encaixa bem e passa a cola. E agora nós vamos passar para a parte final do rostinho da Eva. Eu queria te sugerir que você faça diferente de mim, porque eu fiz toda a montagem da cabecinha, do corpinho, para depois finalizar o rostinho, mas depois eu me arrependi. A minha sugestão para você, depois da minha experiência, é o seguinte: primeiramente você colhe apenas a franjinha no rostinho, e então, com a franja e rostinho prontos, você cola os olhinhos dela, faz o desenho, né, das bochechinhas, da boquinha. O que tiver que fazer de desenho no rostinho, você faz. E aí, então, só depois que esse rostinho tiver finalizado, apenas com a franja colada e já tiver com todas as outras partes prontas, olhinho, boca, nariz, é que você colhe o restante, que no caso são esses cabelinhos, né? No corpinho, tampando os seios, e a parte de trás do cabelinho. Assim vai ser mais fácil para você, tá bom? Porque quando eu fui fazer o desenho na boquinha, foi um pouco difícil, porque ficou pegando nesse EVA que ficou por baixo do rostinho. No caso, as sobrancelhas da Eva eu não quis fazer em EVA, porque eu queria que elas ficassem mais finas, então eu fiz no lápis mesmo, para ficar mais delicadinho. Então eu fiz o narizinho também, aqui no lápis, a boquinha, né, com um pouco mais de dificuldade, como eu expliquei para vocês, e depois eu também fiz as bochechinhas. O sinal aqui abaixo dos olhos, para dar mais formato ainda na bochecha. E no caso da Eva, eu faço cílios quando é algum personagem feminino. Então, nós fazemos esses cílios que já não tem no boneco menino, né? E na menina fica super fofo. Então, nossa menina Eva está prontinha e está uma gracinha. Agora nós vamos preparar o jardim. Para iniciar, eu comecei preparando o círculo. Eu escolhi um tom azul clarinho e depois fiz um zigue-zague na tesoura, num pedaço de recorte verde, para fazer as ondulações do gramado do jardim. Depois é só pintar esse zigue-zague que você fez, fazer alguns detalhes com giz pastel verde no EVA, e depois você pode esfumar, e se você quiser colocar uns pontos de luminosidade no tom branco, também vai ficar ótimo. E aí então é só colar esse EVA verde decorado no seu círculo azul. E depois que você tiver colado, recorta por trás para dar o formato do círculo. Nosso jardim ficou prontinho. E agora eu vou pintar os recortes de EVA que eu já havia feito, né? Das graminhas, folhinhas, das minhas flores, né? Para a gente decorar esse jardim quando a gente for colocar os bonecos Adão e Eva nele. E aqui estão o jardim, né? Adão e Eva. E eu já estou com as minhas peças para olhar as posições, para eu ver como que vai ficar melhor as colagens. Eu também fiz uma nuvenzinha, estão vendo lá atrás a cabecinha deles? Tem uma nuvenzinha lá e tem uma outra, essa aqui, que eu vou colocar na lateral. Agora a gente vai colar o boneco Adão e a Eva e depois nós vamos inserir todas essas outras partes, a terra, as folhagens, a graminha, as flores. Eu escolhi colocar primeiro o barrinho, que é a parte marrom, a parte de terra, e depois que eu vou vir colocando as partes verdes e por último as flores. Como a Eva e o Adão eles não vão estar usando roupa, né? Então eu quis colocar esses detalhes na frente deles para tampar a nudez do corpinho deles, né? Então tem essas graminhas aqui que você pode colocar tampando um pouquinho mais da parte do corpinho da Eva e a parte de baixo, né? E aqui na lateral tampando também um pouquinho da parte do corpinho do Adão. Mas também não tampa tudo para deixar ser coberto também com as flores para ficar mais delicadinho e bonitinho.
Ao fazer suas flores, você pode escolher as cores que você mais gostar. Eu deixei para vocês o molde de 3 formatos de flores diferentes. E aí você pode fazer um pouquinho de cada cor nesses 3 formatos que vocês vão receber. E para fazer o acabamento, por último, eu deixei as folhas soltas, né? Para você jogar aqui sobre as flores para dar um charmezinho e ficar muito bonito o seu visual. Um close para vocês desse par tão lindo, Adão e Eva. E para acabar, realmente vamos colar esse círculo no fundo preto, né? Para dar o nosso acabamento final para esse visual. E então depois nós vamos recortar, deixando uma bordinha preta aparecendo para ficar ainda mais bonito. E então nós estamos chegando ao final desse curso. Meninas, então hoje nós encerramos essa primeira parte da história de Adão e Eva, e quando a gente retomar, eu vou dar continuidade nas cenas, tá bom? E vou usar os mesmos moldes dos personagens, porque quando você quiser, em um outro momento, em uma programação, utilizar a história completa, você vai poder. Um abraço e até logo!